São agora 22 horas e 3 minutos e nós estamos juntos para aprendermos a palavra de Deus. Isso é muito bom. Como diz a palavra de Deus, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo 150, verso 6. Nós, na sexta-feira, iniciamos aqui um quadro muito importante, intitulado Diálogo Bíblico Pastoral. Nós passamos a tratar aqui desde a sexta-feira acerca de um tema caríssimo, um assunto muito importante, a saber, o aconselhamento bíblico. Eu não sei se você já estudou sobre o assunto, mas nós estamos aqui já na sexta, ontem, estamos dando continuidade nesse programa voltado para o aconselhamento bíblico. Assunto muito importante. Infelizmente, muitas pessoas elas não gostam de ser aconselhadas. Se fecham, são resistentes, algumas se acham independentes de tal maneira e autossuficientes que elas não merecem, ou na verdade, elas não são pessoas apropriadas para receber conselhos. Elas se consideram pessoas tão elevadas que elas devem aconselhar, mas não ser aconselhadas. Mas só que a Bíblia diz em Eclesiastes 4, verso 13, uma coisa muito importante. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Então, você que porventura tem essa postura de não ouvir conselhos, eu quero dizer para você, você tem que melhorar isso, porque conselhos são muito importantes. A Bíblia diz em Provérbios 15, 22, que não havendo conselhos, os projetos saem vãos, mas na multidão dos conselheiros se confirmarão. Então, enquanto algumas pessoas se fecham para ser aconselhadas, existem aquelas que são abertas demais. Elas ouvem todo tipo de conselho, às vezes não tem critério, não sabe discernir entre bons conselhos, conselhos apropriados, mas essa postura também ela é inconveniente, porque ouvir maus conselhos é algo danoso. Quantas famílias, quantos casamentos, quantos filhos, quantos jovens que hoje estão padecendo, estão em ruínas, porque ouviram maus conselhos. Um mau conselho de um amigo, de um colega, enfim, pessoas sofreram e sofrem muito por causa disso. Então, você não pode ser fechado para receber conselhos, mas você não deve ser aberto a ponto de não ter critérios para ouvir os conselhos. Por isso, a nossa proposta aqui é apresentar o aconselhamento bíblico, que tem como base, como fonte, a palavra de Deus, como sendo o recurso para a instrução. O salmista, no Salmo de número 119, verso 24, ele diz o seguinte: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Essa foi a postura do salmista ao orar a Deus, dizendo que a palavra de Deus era a sua conselheira. Então, nós já tratamos aqui de alguns tópicos desde a sexta-feira, vimos a definição. Eu queria aqui recapitular, para você que não teve o privilégio de participar na sexta nem ontem, para você ficar inteirado. O aconselhamento bíblico pode ser definido nas seguintes palavras: é a aplicação das escrituras pelos cristãos nas variadas situações da vida, conduzindo os consulentes à vontade de Deus. Consulentes são aqueles que recebem os conselhos. Então, quem emite conselho é conselheiro. Aqueles que recebem os conselhos são chamados de consulentes. Então, vimos a definição, vimos a base bíblica desde o Antigo ao Novo Testamento, vimos a importância do aconselhamento bíblico e ontem nós iniciamos acerca do contexto. Como se dá o aconselhamento bíblico? Qual é o contexto? Nós vimos que a pregação é um contexto onde se dá o aconselhamento. Não somente é uma das maneiras onde o aconselhamento ele é realizado, ele é feito, e hoje nós iremos dar continuidade. Nós iremos iniciar agora o nosso diálogo aqui, propriamente dito. Iremos ver aqui o contexto da continuidade, acerca do contexto, onde se dá, ou como se dá o aconselhamento bíblico, mestre. Pastor Allen, como dito outras vezes, o aconselhamento bíblico nunca se fez tão necessário como em nossos dias atuais. Estamos trabalhando nessa temática, certamente irá trazer um benefício, uma contribuição para os cristãos, a Igreja do Senhor, em termos gerais. Então, estamos falando sobre o contexto em que se dá o aconselhamento bíblico. Vimos ontem que nas pregações se dá o aconselhamento,
quando os cristãos estão ali na casa de Deus, no culto coletivo, eles estão expostos à palavra de Deus, e a pregação da palavra de Deus vai desencadear em aconselhamento para a sua vida. Mas há uma outra maneira, mestre. As conversas espontâneas podem ensejar também em aconselhamento bíblico, quando os cristãos conversam entre si, quando os cristãos, inclusive pós-culto, eles se agregam, eles se cumprimentam, eles se saúdam. É um ambiente favorável que vai propiciar uma atmosfera de aconselhamento bíblico. Aliás, eu quero me reportar agora a você que é crente em Jesus e te fazer uma pergunta. Você tem a boa prática de cumprimentar os seus irmãos pós-culto? Geralmente é muito comum os cristãos participarem do culto congregacional e tão logo o pastor impetra a chamada bênção apostólica, cada um se retira para a sua casa. Só que olhando, pastor, olha, à luz do Novo Testamento, sim, nós aprendemos que deveras é sumamente importante, significativo, que os crentes prezem pela comunicação, pela saudação, pelo cumprimento cristão. Aliás, o apóstolo João, na sua terceira carta, versículo 15, ele disse assim para Gaio, o destinatário dessa carta: a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Caro ouvinte, esse texto aqui é crucial, é determinante para que nós venhamos entender qual deve ser a nossa postura pós-culto, inclusive, em relação ao cumprimento cristão. João aqui ele está finalizando a sua missiva, a sua terceira carta, é destinada a um cristão chamado Gaio, e João diz o seguinte, que ele deveria, o Gaio, cumprimentar os irmãos da igreja que ele fazia parte, saudando-os nome por nome. Interessante isso, né, mestre? Porque geralmente na comunidade de fé, tem muitos cristãos que não se conhecem, não se cumprimentam, é cada um por si, acabou o culto, bye bye. Mas olhando para esse texto bíblico, nós temos aqui um precedente escriturístico que deve nortear a vida dos cristãos. Então, nesse contexto de conversação, de diálogo, geralmente vai propiciar um ambiente para o aconselhamento bíblico. O irmão fala para o outro, graça e paz, como você está? Estou bem. O outro pode dizer, olha só, eu estou passando por um momento muito desafiador. Então, nesse momento de conversação, o irmão pode abrir o seu coração e o outro pode emitir um aconselhamento bíblico. Então, essa atmosfera da conversação, do diálogo cristão, é muito propício para o aconselhamento bíblico. Perfeito, mestre. Inclusive, há um texto na Escritura, em Hebreus capítulo 10, 24, que o autor aos Hebreus, ele vai emitir aqui uma orientação muito importante, uma exortação, que vai mostrar a implicação dessa exortação, desse encorajamento, desse aconselhamento mútuo. Hebreus é uma carta que foi escrita em epístola para irmãos que estavam sofrendo ferrenha perseguição, problemas diversos por causa da fé em Jesus Cristo. Alguns, inclusive, estavam retrocedendo da fé, abandonando o cristianismo, o Cristo da glória. E o escritor, ele foi movido pelo Espírito Santo, no capítulo 10, versículo de número 24, ele diz o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então esse texto aqui é oportuno porque alguns, conforme lemos no versículo 25, estavam deixando a congregação, estavam deixando de se reunir como igreja, estavam ausentes do culto, estavam entrando aqui num processo de apostasia, alguns. E o autor aqui ele é oportuno, porque ele diz que os irmãos eles devem se considerar mutuamente. O texto diz mais, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, às vezes, muitos cristãos estão desanimados, estão inativos na fé, e esse momento, como o senhor colocou, esse diálogo espontâneo entre os irmãos, a comunicação, o fato deles terem esse compartilhamento, trocar ideias, informações, e até mesmo compartilhar as cargas, que é isso que a Bíblia vai dizer, né, em Gálatas 6:2, aqui o texto diz que a finalidade de se considerar uma ou outra é para que haja encorajamento para as boas obras. Excelente. E para o amor. Então, às vezes, os irmãos estão em uma condição inapropriada no que tange o serviço cristão, e o escritor aqui ele é pertinente.
ele vai mostrar que os irmãos deveriam se encorajar para que eles viessem ser ativos no amor e nas boas obras. Então, de fato, esse diálogo aí espontâneo que se dá no contexto pós-culto e até mesmo em outros momentos, quando os irmãos podem se reunir para cultivar a comunhão, vida fraternal, é um contexto propício para que haja esse aconselhamento bíblico. E incrementando o que o senhor disse, mestre, é importante salientar que quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós aprendemos nitidamente que todo cristão que efetivamente tem comunhão vertical com Deus, consequentemente, terá comunhão horizontal com os fraternos. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba, quem tem comunhão vertical com Deus, terá também comunhão horizontal com os irmãos na fé. E eu quero afunilar essa questão, mestre, porque, lamentavelmente, nos dias atuais, muitos cristãos têm vivido de forma individualista. E não convém que isso seja assim. Nós estamos aqui ponderando, conversando acerca do aconselhamento bíblico, e é vital que os cristãos prezem pela comunhão cristã. Aliás, em o Novo Testamento, há uma saudação muito comum que estava relacionada ao contexto cultural da época, que era o ósculo santo, o ósculo do amor. Talvez o ouvinte não saiba o que vem a ser o ósculo de amor, o ósculo santo. Aqui, por exemplo, em Romanos 16:16, Paulo disse: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. O que é ósculo aqui? É beijo. Naquela época, naquela cultura, os cristãos se cumprimentavam com um beijo na face, um beijo santo, sem malícia. E veja, hoje a questão do beijo no rosto não é mais aplicável, mas o princípio, mestre, que perpassa a cultura é a questão da saudação, do cumprimento. Hoje o que pode substituir o beijo no rosto? Um aperto de mão, sim, um abraço cordial. Então faz-se necessário que os crentes da contemporaneidade venham prezar pela comunhão de tal maneira que em suas conversas espontâneas venham ensejar no aconselhamento bíblico. Mas, à luz da palavra de Deus, há uma terceira maneira, um terceiro contexto em que se dá o aconselhamento bíblico. É quando os irmãos com problemas procuram por aconselhamento. Geralmente é muito comum as pessoas estarem passando por um momento desafiador e se isolarem. Mas, se um cristão entende que ele pode abrir o seu coração, ele pode compartilhar suas cargas, inclusive com a liderança da igreja, isso é muito louvável. Nós percebemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa questão por princípio, porque, pastor, Deus nos fala na sua palavra, tanto através de assertivas, de afirmações, de declarações explícitas, mas também através dos seus princípios gerais. Sim. Quando nós lemos no Antigo Testamento, nós percebemos que os sacerdotes, além de ter a incumbência, a responsabilidade de fazer sacrifícios a Deus em prol do povo, os sacerdotes eles também tinham a obrigação, o papel de representar Deus para o povo através do ensino da Sagrada Escritura. No livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 2, versículo 7, está escrito: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Perceba, os sacerdotes nessa época também eram mensageiros de Deus. Então, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus e também representavam Deus diante do povo através da emissão do ensino e do aconselhamento. E é curioso observar aqui no texto em questão, a saber, Malaquias 2, versículo 7, nos diz o texto: e da sua boca buscarão a lei. Então o povo buscava na pessoa dos sacerdotes o aconselhamento, a instrução, o ensino, a lei. Então aqui está um outro contexto
que favorece o aconselhamento bíblico. É quando o cristão está passando por um momento desafiador e ele recorre à liderança da igreja, o presbitério da igreja, abrindo seu coração, de sorte que o consulente vai ser devidamente orientado por uma liderança constituída por Deus. Isso, no Antigo Testamento, os sacerdotes tinham essa incumbência. E embora no Novo Testamento os pastores não sejam os mesmos sacerdotes do Antigo Testamento, mas a responsabilidade é similar. Por exemplo, lá em Tiago 5, e você, caro ouvinte, que porta a Bíblia, você pode abrir em Tiago, capítulo 5, versículo 14, e nós temos um princípio aqui digno de nota. Tiago, capítulo 5, versículo 14, lemos assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Esse texto é impregnado de pormenores importantíssimos, mas eu quero destacar aqui o princípio que está implícito nesse texto, que diz respeito à comunicação entre o rebanho e o presbitério. Perceba, está alguém entre vós doente, ou seja, dentro da igreja, alguém está enfermo, está doente, o que fazer? Chame os presbíteros da igreja. Perceba que nesse caso aqui, que é uma prescrição escriturística, quando o cristão ele cai enfermo, os pastores deveriam dar assistência depois que ele solicitasse a assistência pastoral. Hoje é muito comum, lamentavelmente, os cristãos ficarem enfermos, aí passa um culto, não aparece na reunião congregacional. No segundo culto também não. E geralmente se pensa o seguinte: onde está o pastor mesmo? Faltei um culto, faltei o outro culto. Será que o pastor não tem sensibilidade? Mas veja, por princípio bíblico, é papel do membro da igreja compartilhar com a sua liderança pastoral. Então esse princípio pastoral é muito significativo e norteador, porque aqui está mais um contexto em que se dá o aconselhamento bíblico. A pessoa recorre, a pessoa procura auxílio e assistência, aconselhamento na pessoa dos pastores. Isso é importante, mestre, ser salientado, porque é até mesmo uma expressão de humildade por parte da pessoa que está precisando ser orientada. Então tem pessoas que infelizmente elas se fecham para orientação, às vezes acanhadas, retraídas. Só que você que me ouve agora, ouvinte, você tem que ter essa atitude. Então nós estamos vendo aqui um outro contexto em que se dá o aconselhamento bíblico. Você está passando por problema, e às vezes você não tem condições de levar a carga sozinho, é o que está escrito em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é necessário compartilhar, buscar ajuda. Nós temos na Bíblia um relato, era muito comum as pessoas no Antigo Testamento, além de buscarem um sacerdote para buscar orientação, havia também a pessoa do profeta. Nós vemos, por exemplo, de forma muito recorrente, o profeta Eliseu, que foi um profeta aí que sucedeu o profeta Elias. Ele era muito procurado, pessoas que estavam passando por dilemas, problemas, e eles procuravam o profeta Eliseu atrás de orientação, de direção. E há um relato em específico, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, que retrata uma mulher que havia perdido o marido, e ela foi até o profeta Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Perceba aqui. Então ela perde o marido, ou seja, se tornou viúva, e o marido morreu e deixou uma dívida. De modo que o credor veio até aquela família enlutada e queria que o pagamento fosse feito. Uma vez que eles não tinham condição, era muito comum os filhos serem pegos como pessoas para validar ali a dívida, para poder quitar a dívida. Então essa mulher vai até o profeta Eliseu e diz: meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que o teu servo temeu o Senhor. Na imediata sequência, Eliseu diz para ela: que te eu devo fazer? Declara-me o que é que você tem em casa. Então aqui Eliseu começa a orientar a mulher. Ela falou o seguinte: a tua serva não tem nada em casa senão um botija de azeite. O que ele falou para ela? Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos,
vasos vazios, não poucos. Ela começou a pegar os vasos emprestados com a vizinhança, encheu, conforme Eliseu havia dito. Depois que todos os vasos foram cheios de azeite, ela volta até o profeta Eliseu, falando o que havia ocorrido. E sabe o que aconteceu? Eliseu continuou orientando aquela mulher. O texto vai dizer que ele falou para ela: olha, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Então aqui é um exemplo claro disso, de orientação. Ela estava em uma situação delicada, caótica, precisava de direção, de orientação, de conselho, e ela foi atrás. Ela estava em uma situação em que ela precisava ser orientada. Então isso aqui é muito importante as pessoas entenderem, mestre. Pessoas que infelizmente têm ignorado essa prática. Verdade. E procurar socorro, procurar ajuda em pessoas certas, pessoas de Deus, como presbitério, irmãos da igreja, pessoas que têm a sabedoria de Deus, são pessoas confiáveis, para poder compartilhar a carga de modo que eles possam ser ajudados de fato. Nós temos na Bíblia também um outro exemplo que está relacionado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi preso na primeira prisão domiciliar em Roma, conforme lemos em Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. E nessa prisão, Paulo ele escreveu 4 cartas, a chamada Cartas da Prisão, do Cárcere. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. É interessante que quando a gente olha para a carta aos Colossenses, pelo contexto, nós depreendemos que o pastor daquela igreja, o pastor titular, Epáfras, ele estava enfrentando um desafio na igreja, porque estava tendo infiltração de falsos ensinos, gnosticismo, ensinamentos heréticos dentro da igreja, de maneira que ele se viu numa situação em que ele não tinha condições de lidar. Então o que Epáfras fez? Ele foi ao encontro de Paulo, porque embora preso nessa ocasião, ele poderia receber visita livremente. Era prisão domiciliar. Então ele foi ao encontro de Paulo, e ao chegar lá, Paulo orientou ele, inclusive escreveu a carta aos Colossenses, para poder guiar, orientar a igreja. Então, Epáfras também, ele exemplifica essa postura de procurar conselho, procurar orientação. De fato, essa é uma prática que é um dos contextos em que se dá o aconselhamento bíblico. Nós vimos que a pregação bíblica é um contexto onde Deus ele usa os seus instrumentos, seus servos para aconselhar. A questão das conversas espontâneas, as pessoas que estão com problemas e procuram ajuda, mas também irmãos com problemas, às vezes eles são procurados. É um caminho diferente aqui, né, pastor Orlando? Isso mesmo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela pode procurar ajuda, que é uma orientação, ao mesmo tempo pode acontecer em que irmãos sensíveis, eles podem ir ao encontro daquele irmão que está passando algum problema, seja de ordem espiritual, física, algum problema de enfermidade. Esse irmão ele pode se mobilizar e ir à procura dessa pessoa para poder acompanhar, ouvir, interagir com ela, aconselhar, orar com ela. É interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha muito essa prática de saber, de se certificar qual era a condição dos irmãos. Essa preocupação, ela deve nos mover como cristãos. Às vezes nós estamos na igreja, servindo a Deus, em comunidade, em comunhão, no contexto da igreja local, e você percebe que o irmão seu na fé tem estado ausente, não tem comparecido aos cultos. Então, cada cristão tem que ter essa sensibilidade de perceber a ausência dos irmãos. Pode alistar, pode preparar, fazer um agendamento, fazer uma visita. E isso vai refletir justamente esse tópico aqui em que se dá o aconselhamento. O irmão, ele se mobiliza, vai ao encontro do outro para saber como ele está, o que está acontecendo. E Paulo, conforme mencionado, ele tinha essa prática. Em dado momento, conforme lemos em Atos capítulo 13, Paulo, juntamente com doutores, profetas, estavam servindo a Deus na igreja de Antioquia. E a Escritura diz que o Espírito Santo se manifestou na congregação e orientou para que separasse Paulo e Barnabé para uma obra específica. Os irmãos oraram por Paulo, por Barnabé, impôs a mão sobre eles e enviou eles para a obra missionária. O apóstolo Paulo ia pregando, anunciando o evangelho com Barnabé, almas se convertiam, ele ia pregando, ensinando. É interessante que chega um momento que ele vai voltar para a igreja de onde ele saiu. Mas só que a preocupação de Paulo era tal com os irmãos que a proposta dele era o seguinte: ele queria voltar em todos aqueles lugares que ele havia passado pregando o evangelho para saber qual era o estado dos irmãos. Em Atos capítulo 14, versículo 22,
em uma dessas voltas que ele fez, o seu regresso para a igreja de Antioquia, Atos 14:22, o texto diz o seguinte: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo, com Barnabé, voltando para a igreja de Antioquia, ia passando, visitando os irmãos e confirmando o ânimo deles. Paulo se preocupava com os irmãos de tal maneira que ele queria que os irmãos crescessem na fé, permanecessem. Então ele confirmava o ânimo dos discípulos, exortando-os, ou seja, encorajando os irmãos, que envolve aqui o aconselhamento, para que os irmãos viessem permanecer na fé. Então isso aqui é muito importante, desde os pastores a todos os membros da igreja. Isso deve ser uma realidade, pastor Arlan. Os crentes devem ter compromisso um com o outro, de ajudar, operosos. Isso aí, estender as mãos e poder ser instrumento nas mãos de Deus. Muito bom, mestre. Agora nós iremos enfocar nos propósitos do aconselhamento bíblico. Você que tem nos ouvido, você tem percebido a relevância desse tema. Deus, Ele quer, Deus ordena que você seja um cristão ativo, proativo, operoso na comunidade de fé que você faz parte. Então nós iremos ver agora as finalidades, os objetivos do aconselhamento bíblico. Qual é a finalidade? O que vai nos mover, nos motivar a nos propormos a aconselhar? Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, para a glória de Deus. O que deve motivar o pastor, o obreiro, o cristão a aconselhar alguém que precisa é a glorificação ao Senhor. Glorificar a Deus é o fim último do homem. O homem nasceu para a glória de Deus. Tudo quanto fizermos deve ser feito com essa meta central, com essa finalidade precípua: glorificar a Deus. Eu preguei recentemente a passagem de 1 Pedro 4, reverendo. Nós tivemos o privilégio de pregar aí 2 sermões, 1 Pedro 4, do 7 ao 11. É interessante que no versículo 10, o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele mostra que os crentes, eles precisam edificar, eles precisam servir uns aos outros, através dos dons espirituais. No versículo 11, o apóstolo Pedro, ele sintetiza os dons espirituais, colocando-os em 2 categorias: os dons que envolvem a fala e os dons que envolvem o serviço. Ele diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Perceba, caro ouvinte, se alguém falar, todos os dons de locução, todos os dons que envolvem a fala, como por exemplo, evangelizar, ensinar, exortar, cantar, aconselhar. Então, se alguém falar, fale como? Fale segundo as palavras de Deus, ou seja, seja bíblico. Se você for cantar, cante em harmonia com a Bíblia. Se você for pregar, com a mesma fidelidade que os profetas transmitiam os oráculos divinos, você precisa transmitir fielmente a palavra de Deus. E isso vai redundar, isso vai convergir, pastor Arlen, na glorificação ao Senhor. Mais uma vez, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Veja, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Caro irmão, se você entende pelas Escrituras que você deve ser um conselheiro bíblico, você precisa ser motivado com esse ponto aqui: glorificar a Deus. Se você aconselhar para a glória de Deus, certamente o seu conselho será dos melhores. O apóstolo Paulo, nessa mesma linha de raciocínio, em 1 Coríntios 10, 31, ele confirma: portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então veja, tudo que o cristão for fazer, inclusive aconselhar, deve ser para a glória de Deus. Então isso, pastor, inspira temor, porque quando o cristão ele está tendo a oportunidade de aconselhar alguém, ele vai ser bíblico, ele vai procurar conduzir o consulente à vontade de Deus, ele não vai querer emitir as suas ideias pessoais, porque ele entende que tudo que ele fizer, o que engloba o aconselhamento, deve ser feito para a glória de Deus. Aliás, a famigerada, conhecida passagem de Romanos 11, 36, é digna de nota aqui, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Perfeito, mestre. Esse é um ponto crucial, fundamental. Isso que nos motiva é Deus ser glorificado em tudo. Inclusive, a proposta do conselheiro bíblico é levar as pessoas a isso, a entender que Deus tem que ser glorificado, que é a vontade dele que deve prevalecer. Porque, por vezes, as pessoas que estão em uma situação melindrosa, às vezes ela começa a se fechar tanto que se considera como a única pessoa, às vezes, está sofrendo no mundo. É muito comum isso acontecer conosco. Pensar que somente nós estamos sofrendo. E, às vezes, as pessoas deixam de considerar a vontade de Deus. Então, esse é um ponto tanto para o conselheiro, tanto para o consulente, entender que Deus ele deve ser glorificado em tudo. Perfeito. Desde o conteúdo do aconselhamento, desde a motivação, desde a direção, a maneira, o procedimento, tudo, Deus ele deve ser exaltado. Então esse é o primeiro propósito principal, não é isso, mestre? Isso. O segundo propósito é levar o consulente a se assemelhar a Cristo. Então, se você, cristão que me ouve agora, assuma um papel de aconselhar, que nós já vimos aqui que é mandamental, é imperioso. A Escritura nos exorta enfaticamente que devemos aconselhar uns aos outros. Colossenses 3:16, dentre outros textos. Então, você tem que ter isso em mente. Você precisa aconselhar de maneira que você vai levar a pessoa que está sendo aconselhada a se assemelhar com Jesus. Essa é a intenção divina em predestinar a igreja, os crentes. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 29, ele diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo está dizendo que o propósito, o motivo que Deus predestinou a igreja, foi para ser conforme a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Perfeito. Então, Deus ele cria o homem à sua imagem. O homem, depois do pecado, essa imagem ela é desfigurada, ela não é erradicada, arrancada, mas a imagem de Deus no homem ficou desfigurada. Então o Senhor Jesus Cristo veio, deu a sua vida na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, vive para interceder pelos crentes, e os crentes devem se conformar à sua imagem. Não é sem razão que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, após ter feito o convite da graça, no versículo 28, no 29 ele faz o convite ao discipulado. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Então o próprio Cristo ele convoca aqueles que receberam o convite da salvação a que venham a se submeter ao seu jugo, aprendendo dele, aprendendo com ele. Inclusive ser cristão é isso, né? É pertencer a Jesus Cristo. Maravilha. É se comprometer com ele. Excelente. É curioso, endossando o que o senhor disse, que a finalidade do aconselhamento, além de glorificar a Deus, é levar o consulente a se assemelhar a Cristo. Esse é um ponto nevrálgico, muito significativo, porque o conselheiro cristão, ele não pode perder de vista que ele deve levar o consulente a se conformar à imagem de Jesus. Por que isso é importante? Porque se o conselheiro não tiver cuidado, ele pode apresentar, por vezes, conselhos moralistas, que destoam o cristão de se assemelhar a Cristo. As Escrituras dizem de forma clara e inequívoca, por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também
andai nele. 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, o conselheiro cristão precisa se certificar que o seu aconselhamento é cristocêntrico. Perfeito. Ele precisa fomentar e influenciar o consulente de tal maneira que a vida do consulente venha se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o propósito do aconselhamento bíblico, primeiro, glorificar a Deus. Segundo, levar o consulente a se assemelhar a Cristo. Isso envolve a chamada santificação prática. Na santificação prática, o cristão, ele se abstém daquilo que desagrada a Deus e procura se conformar a Jesus Cristo. Então, a santificação é esse processo. Há um sinergismo na santificação, não na salvação. Na santificação, há uma cooperação onde Deus age na vida do cristão e o cristão se submete. Então, esse processo aí de cooperação. Então, é basicamente isso. É o despir do velho homem e o revestir do novo homem. Então, esse processo de santificação, mestre, é um processo que se dá de forma contínua, progressiva. Isso. A pessoa abandona práticas pecaminosas e se reveste daquilo que a Escritura estabelece para ele. Perfeito, pastor. O apóstolo Paulo, ao se reportar aos crentes que estavam na Galácia, na sua carta aos Gálatas 4,19, ele retrata, mestre, algo muito significativo. Ele diz, meus filhinhos, perceba a forma afetuosa com que Paulo se reportava aos irmãos. Mesmo os irmãos dando tanto trabalho para Paulo, de forma afetuosa, dizia a eles, meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então perceba, caro ouvinte, a meta de Paulo. Paulo desejava, apesar do sofrimento que ele passava por amor a esses crentes, que Cristo fosse formado no caráter deles. Então você, na qualidade de cristão, de conselheiro, você precisa ser fomentado, encorajado com essa verdade. Você precisa levar as pessoas que você aconselha a se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. E isso, mestre, se dá de várias maneiras. Por exemplo, o cristão está sofrendo. Possa ser que está sendo caluniado, acusado, perseguido. O conselheiro bíblico, como ele tem que aconselhar de forma cristocêntrica, ele vai trazer à tona um exemplo de quem para aconselhar? De Cristo. De Cristo. E conforme 1 Pedro capítulo 2, 21, Pedro vai dizer que nós devemos seguir as pisaduras de Cristo, o exemplo de Cristo. No 23 ele fala que Jesus Cristo, quando ele foi injuriado, ele não injuriava. Quando ele padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, Pedro ele escreve para irmãos que estavam sofrendo também, e ele traz o exemplo do Senhor Jesus para incentivar os irmãos no seguinte, irmãos, Jesus Cristo também sofreu injustamente. E como ele reagiu ao sofrimento? Quando ele era acusado, ele era injuriado, ele fazia o quê? Ele pagou o mal com o mal? Não. Quando ele padecia, ele ameaçava? Não. O que ele fazia? Ele entregava tudo àquele que julga justamente. Então, você percebe que Pedro tinha essa mentalidade. Igreja, crentes, vocês estão sofrendo. Mas mesmo no sofrimento, vocês devem se assemelhar a Jesus Cristo na reação. Como Cristo reagiu ao sofrimento. Um outro exemplo. Filipenses. Havia uma desunião na igreja. O apóstolo Paulo vai exortar a igreja a andar em unidade. E vai mostrar que uma virtude essencial para a unidade na igreja é a humildade. Então ele pega o exemplo de quem para trazer? De Cristo. De Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, etc. Então veja, Cristo ele tem que ser transmitido no aconselhamento. Perfeito. Então às vezes a pessoa está sofrendo, você não pode, por exemplo, o irmão está sofrendo e você dizer para ele assim, você é forte, confia em você. Não. Você confia em Jesus. Glória a Deus. É você, conforme 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muito bom. Nós iremos finalizar hoje a nossa pauta, mas amanhã nós iremos finalizar os propósitos do aconselhamento bíblico e daremos continuidade versando outros tópicos igualmente importantes.